Ferdinand Ossendowski. Bestas, homens e deuses. O enigma do rei do mundo. A Batalha do Sebe. Viver continuamente em contato com o perigo desenvolve o senso de vigília e a capacidade de percepção. Apesar de estarmos muito cansados, não retiramos nossas roupas e deixamos os cavalos selados. Coloquei minha Mauser no bolso interior da capa, e comecei a olhar em volta, examinando as pessoas. Logo descobri que havia uma coronha de espingarda aparecendo embaixo dos travesseiros que estavam amontoados em cima da grande cama dos camponeses. Percebi que os empregados do meu hospedeiro entravam continuamente na sala, pedindo ordens. Não pareciam simples camponeses, apesar das longas e sujas barbas. Pareciam examinar-me com muita atenção e não deixaram o meu companheiro e a minha sós, com nosso hospedeiro. Não conseguíamos entender o motivo disso. O governador dos Soiotes entrou e, observando que o ambiente estava um pouco tenso, começou a explicar ao nosso hospedeiro tudo que ele sabia a nosso respeito, falando no idioma dos Soiotes. Peço desculpas, disse-nos o colono em seguida, mas vocês devem saber que hoje em dia para cada homem honesto há, pelo menos, 10.000 ladrões e assassinos. Depois de sua conversa foi mais fácil. Ficamos sabendo que nosso hospedeiro fora avisado de que um bando de bolcheviques iria atacá-lo durante a expedição à procura dos oficiais cossacos, já que estes ficavam na casa dele, de vez em quando. Sabia, também, que um destacamento tinha desaparecido. O ancião, todavia, não se acalmou com as informações que pudemos dar-lhe, porque sabia que um forte grupo de bolcheviques estava chegando da fronteira do distrito de Uzinsky, procurando os tártaros que estavam fugindo com seu gado para a Mongólia. Receamos vê-los chegar a qualquer momento, disse-nos. Meu Soiote acaba de dizer-me que os vermelhos estão atravessando o Sebe e que os tártaros estão prontos para iniciar o combate. Saímos em seguida para verificar as celas e as albardas, e conduzimos os cavalos para um matagal, não muito afastado, para escondê-los. Nossos fuzis e nossas pistolas estavam em ordem e tomamos nossas posições dentro do recinto, esperando a chegada do inimigo comum. Esperamos nervosamente durante 1 hora. Enfim, um trabalhador chegou correndo do bosque, e falou num murmúrio: estão atravessando nosso pântano. O combate já vai começar. Confirmando essas palavras, veio do bosque o som de um disparo, seguido por intensa fuzilaria. A luta aproximava-se da casa. Não demoramos a ouvir o pisotear dos cascos dos cavalos e os gritos selvagens dos soldados. Logo 3 deles entraram na casa para proteger-se dos tártaros, cujos disparos varriam a estrada de um lado ao outro. Proferindo blasfêmias, um deles atirou em nosso hospedeiro, que vacilou e caiu de joelhos, enquanto procurava com a mão a espingarda oculta embaixo dos travesseiros. Quem são vocês? Perguntou outro soldado, encarando-nos e apontando seu fuzil. Respondemos acertando com as pistolas, e somente o soldado que estava mais recuado escapou, saindo pela porta. Um dos trabalhadores, porém, o estrangulou no pátio. O combate continuava. Ouvimos soldados gritando e pedindo reforços. Os vermelhos estavam entrincheirados perto da vala, à margem da estrada, a 300 passos da casa, e respondiam aos tiros dos tártaros que os cercavam.
Alguns soldados correram em direção da casa para ajudar seus camaradas, porém a essas alturas ouvimos uma fuzilaria ordenada. Os empregados de nosso hospedeiro atiraram com calma e precisão como se estivessem nas manobras. 5 soldados vermelhos jaziam na estrada, e os outros continuavam entocados na vala. Em seguida, vimos que eles estavam rastejando para a extremidade da vala perto do bosque, porque lá estavam seus cavalos. Os tiros estavam ficando mais distantes, e logo vimos 50 ou 60 tártaros perseguindo os vermelhos pelo relvado. Ficamos 2 dias à margem do Sebe, descansando. Os 8 trabalhadores de nosso hospedeiro eram, na realidade, oficiais que estavam ocultando-se. Pediram licença para nos acompanhar, no que consentimos. Quando eu e meu companheiro continuamos a viagem, tínhamos uma guarda de 8 oficiais armados e 3 cavalos de carga. Passamos por um estupendo vale entre o Sebe e o Mute. No centro de uma relva vimos uma grande tenda com 2 abrigos de galhos e, em volta, um grupo de 50 ou 60 pessoas. Quando perceberam que estávamos saindo da floresta, todos vieram alegremente nos dar as boas-vindas. Tratava-se de um grande campo de oficiais e soldados russos fugidos da Sibéria e que tinham sido hospedados pelos colonos e pelos camponeses ricos do Urianhai. "Que é que vocês fazem aqui?" perguntamos, muito surpreendidos. "Será que vocês não sabem o que está acontecendo?" Falou um homem de idade cujo nome era Coronel Ostrovsky. No Urianhai, o comissário militar ordenou a mobilização de todos os homens acima de 28 anos e estes milicianos estão avançando de todas as direções para a cidade de Belotizarsk. Eles roubam tudo, que é dos colonos e dos camponeses e matam todos aqueles que caem em suas mãos. Estamos aqui para nos esconder desses bandos. No acampamento havia 16 fuzis e 3 granadas, que pertenciam a um tártaro que estava viajando com seu guia Kalmuco e a ver seu gado na Mongólia Ocidental. Explicamos as razões de nossa viagem, e como tínhamos intenção de atravessar a Mongólia, para chegar ao porto do Pacífico mais próximo. Os oficiais disseram que queriam acompanhar-nos e eu consenti. Saímos em patrulha e vimos que não havia soldados perto da casa do camponês que devia ajudar-nos a atravessar o pequeno Yenisei. Pusemo-nos a caminho depressa, para sair o mais rapidamente possível daquela zona perigosa do Yenisei e penetrar na floresta que havia ali. Começou a nevar, mas os flocos derretiam ao contato com o solo. Antes que chegasse a noite, começou a soprar um vento gelado do norte que trouxe uma tempestade de neve. Chegamos ao rio com a noite avançada. O colono recebeu-nos com simpatia e ofereceu-se para nos transportar para a outra margem, no seu barco. Os cavalos teriam que passar a nado apesar dos blocos de gelo que ainda boiavam no rio. Enquanto conversávamos, vi um dos braçais do camponês, um moço ruivo e vesgo, que prestava muita atenção, andando continuamente ao nosso redor. Sumiu de repente. O camponês, percebendo isso, falou temeroso: "Acho que ele correu para a aldeia e vai trazer os soldados. Vocês devem atravessar o rio sem demora." Começou, então, a mais terrível noite de nossa viagem. Pedimos ao camponês que pusesse no barco somente os alimentos e nossa munição. Era nossa intenção atravessar a nado junto aos cavalos, para evitar a perda de tempo em repetidas passagens.
Naquele ponto Yenisei tem aproximadamente 300 metros de largura. A correnteza é muito forte e as margens são escarpadas. A noite era negra, sem sequer uma estrela no céu. O vento soprava forte, a neve fustigava-nos o rosto, na nossa frente a água escorria escura e rápida, levando finas e afiadas chapas de gelo que flutuavam tumultuosamente, chocando-se e quebrando-se nos redemoinhos. Meu cavalo recusou-se algum tempo a entrar na água, empinando e resistindo. Fustiguei-o com toda a minha força no pescoço e, finalmente, gemendo, jogou-se no rio. Ambos afundamos e tive dificuldade para manter-me na sela. Logo ficamos a alguns metros da ribanceira. Meu cavalo esticava a cabeça e o pescoço no esforço de nadar e fungava ruidosamente. Eu percebia os movimentos de suas pernas que remexiam na água e tremiam pelo esforço. Chegamos ao meio do rio, onde a correnteza era tão forte que começou a arrastar-nos. Ouvi, dentro da noite, os gritos dos meus companheiros e os gemidos de pavor e sofrimento dos cavalos. A água gelada chegava-me até o peito. As chapas de gelo flutuantes batiam em mim, enquanto a água esguichava no meu rosto, e eu não tinha sequer tempo de olhar em volta, ou me lembrar que fazia frio. Estava dominado pela vontade animal de viver. Preocupava-me somente a possibilidade de meu cavalo não aguentar a luta contra a correnteza, e eu estaria perdido. Minha atenção estava concentrada em meu cavalo, em seus esforços e em seu medo. Ouvi quando deu um gemido e tive a impressão de que estivesse afundando. Pensei que a água estivesse cobrindo-lhe as ventas, porque não o ouvia mais fungar com tanta frequência. Um volumoso pedaço de gelo bateu contra sua cabeça, fazendo com que mudasse de direção, e agora estava deixando-se levar pela correnteza. Com muito esforço dirigi-o para a margem, puxando as rédeas, mas estava percebendo que ele estava perdendo as forças. Repetidamente sua cabeça enfiou-se na água. Não havia alternativas, e larguei a sela. Agarrando-a com a mão esquerda, comecei a nadar com a direita ao lado do meu animal, animando com a minha voz. Ele flutuava, os beiços entreabertos e os dentes cerrados, e seus olhos expressavam terror. Depois que saí da sela, ele voltou a nadar mais calmo e mais rápido. Finalmente ouvi os cascos ferrados bater em pedras. Também os meus companheiros estavam chegando à ribanceira, um após outro. Os cavalos bem treinados conseguiram levar seus cavaleiros para outra margem do rio. Mais longe, na vazante, o camponês estava chegando com seu barco e nossos pertences. Sem perder tempo, carregamos tudo nas albardas e prosseguimos viagem. Continuamos andando durante o dia todo sob temperatura de 0 grau até menos. Alcançamos as montanhas cobertas de florestas de lárices. Ao calar da noite, finalmente fizemos grandes fogueiras, secando nossas roupas e aquecendo-nos. Os cavalos famintos não quiseram sair de perto do fogo e permaneceram atrás de nós, dormindo com as cabeças baixas. No dia seguinte, logo cedo, alguns soiotes chegaram até nosso acampamento. "O lã vermelho?" perguntou um deles. "Não, não", os companheiros gritaram. "Tizagã branco?" insistiu. "Sim, sim", disse o tártaro, "todos eles são brancos."
Mendé, Mendé, cumprimentaram os soiotes e, tomando uma xícara de chá, eles começaram a dar-nos importantes e úteis informações. Ficamos sabendo que os milicianos vermelhos, saindo das montanhas de Tanuola, estavam agora ocupando toda a fronteira da Mongólia para prender os soiotes e os camponeses que estavam levando para lá seu gado. Não era mais possível passar pelas montanhas de Tanuola. Dessa forma achei que somente sobrava uma possibilidade, ir para sudeste, atravessar o vale pantanoso do Buret Rei, e alcançar a margem sul do lago Kozogol que se encontrava no território da Mongólia. As notícias realmente eram péssimas. O primeiro posto mongol do Sangaltai estava a apenas 90 quilômetros, ao passo que o lago Kozogol encontrava-se a uma distância de pelo menos 450 quilômetros. Nossos cavalos já haviam percorrido mais de 900 quilômetros por péssimos caminhos, sem descanso e frequentemente sem ração suficiente, e eu acreditava que eles não venceriam mais aquela distância. Analisando bem a situação, decidi, porém, não tentar a passagem pelos montes Tanuola, com meus novos companheiros. Eram homens moralmente cansados, nervosos, maltrapilhos, mal armados, e havia alguns que nem arma possuíam. Eu sabia que não havia coisa pior, num combate, do que ter homens desarmados. Eles podiam ser fácil presa do pânico, e perdendo a cabeça poderiam pôr-nos também a perder. Após consultar os meus amigos, decidi tomar o rumo do lago Kozogol. Todos concordaram. Preparamos uma refeição de sopa com grandes nacos de carne, comemos biscoitos, bebemos chá e partimos novamente. Perto das 2 da tarde começamos a ver as montanhas na nossa frente. Eram os contrafortes do nordeste do Tanuola, e atrás deles encontrava-se o vale do Buret Rei. Fim deste capítulo.